Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição da BIT Ciência. No programa desse mês, a BITS traz uma reportagem sobre o meio ambiente. Desde 1972 é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nesse ano, o tema escolhido pela ONU foi a poluição plástica. Você já sabe que o uso do plástico pode prejudicar os ecossistemas, mas talvez você não saiba o tempo que ele demora para se decompor na natureza. São 450 anos. Para ter uma ideia, se um plástico fosse descartado incorretamente quando os portugueses chegaram ao Brasil, ele só teria se decomposto na década de 50. E os oceanos são os mais afetados por essa poluição. Cerca de 100 milhões de animais marinhos morrem por ano por causa do plástico. No Brasil, outra questão que entrou em pauta foi o uso de agrotóxicos. Apesar da discussão sobre os malefícios dessa substância, o país retrocedeu mais uma vez. Roda a matéria. A BIT Ciência está no ar. O Brasil é o 7º país que mais polui no mundo. Essa poluição pode vir da indústria, do setor de energia, do transporte, da geração de resíduos sólidos e principalmente da agricultura. Quando aconteceu a Revolução Verde no Brasil na década de 60, foi implementada uma série de métodos para aumentar a produtividade no campo. Dentre eles, o uso de agrotóxicos. Isso contribuiu para que a gente se tornasse o país campeão mundial na utilização de agrotóxicos na nossa agricultura. Os agrotóxicos são substâncias usadas para o controle de pragas, insetos, bactérias e fungos nas plantações. Uma vez que você aplica o agrotóxico, uma parte dele ele vai ser percolado no solo. E ele pode atingir o lençol freático e pode, a partir do escoamento superficial, atingir os rios. E certamente isso vai trazer impactos ambientais para o meio ambiente e impactos para a saúde do homem, né? Que é uma questão de saúde pública. Né? Apesar de serem úteis para o agronegócio, esses produtos afetam quem os consome e quem lida diretamente com eles. Os riscos do uso de agrotóxicos podem ser intoxicação, complicações nos sistemas nervoso, respiratório e cardiovascular, danos na pele, nos olhos, problemas genéticos e até câncer. A gente ainda não sabe qual é o resultado futuro disso em termos ambientais e para a nossa saúde, né? Assim, até que nível de gravidade isso vai atingir. E a gente tem que se preocupar com isso. No entanto, esta não parece ser uma preocupação para a bancada ruralista. Desde 2002, esse grupo defende um projeto de lei que visa substituir a atual legislação dos agrotóxicos, exigindo que a avaliação desses produtos não seja mais feita pelo IBAMA e pela Anvisa, mas apenas pelo Ministério da Agricultura. De acordo com a professora Daniele Bastos, o controle rigoroso no uso dos agrotóxicos é essencial. É justamente para tentar diminuir os impactos ambientais e também é uma questão de saúde pública, né? Na tentativa de minimizarmos os agravos e doenças relacionados a esses venenos, a esses agrotóxicos. O projeto foi apresentado por Blairo Maggi, ministro da Agricultura do governo atual. Conhecida como PEC do veneno, a nova lei visa mudar o nome dos agrotóxicos para produtos fitossanitários. Os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente se posicionaram contra o projeto. E é importante também que nós, população, enquanto sociedade civil organizada, também possamos cobrar das autoridades que esse projeto de lei, o pacote de veneno, não avance, não entre como uma lei. Todos os anos, a ONU determina um assunto a ser tratado em relação ao meio ambiente. Nesse ano, o tema escolhido foi poluição plástica. Estima-se que mais plástico foi produzido na última década do que em todo o século passado. Além desse consumo excessivo, outro problema é o descarte incorreto, que faz com que muitos materiais plásticos acabem nos oceanos. Eles se transformam em partículas cada vez menores, né? E eles facilmente também são ingeridos pela fauna, por exemplo, peixes, né? Então, aquilo vai acumulando no trato digestivo desses animais e eles morrem principalmente por inanição ou falta de nutrição. A poluição plástica é considerada uma das principais causas de danos ao meio ambiente e à saúde. No Brasil, 1,5 milhão de sacolas plásticas são distribuídas por hora. Além dos prejuízos aos oceanos, quando as sacolas são encaminhadas para os depósitos de lixo,
causam a impermeabilização do solo, dificultando a biodegradação dos resíduos orgânicos. Apesar desse cenário, começa a surgir uma consciência ambiental por parte da população. E no Brasil tem pessoas assim bastante engajadas, conscientes nessa questão de, por exemplo, de não usar sacola plástica, copo descartável, né? Acho que consciência e educação ambiental é uma questão fundamental. Existe, principalmente essas gerações, né, que estão vindo, que elas se engajam em determinadas campanhas. Então, eu tenho uma esperança que no futuro, assim, daqui a, 20 anos, praticamente ninguém estiver usando mais copo descartável, canudo, microplásticos em cosméticos e pasta de dente, etc. E seja mais atento a essas questões. Pensando nisso, as empresas propõem cada vez mais um desenvolvimento sustentável. A Enel, empresa de geração e distribuição de energia elétrica, desenvolveu o programa EcoEnel. Ele atua nos 3 principais pilares da sustentabilidade: o pilar econômico, o ambiental e o social. O principal objetivo do EcoEnel é a troca de resíduos por bônus na conta de energia. Então, o cliente pode levar os seus resíduos recicláveis em qualquer ecoponto da Enel e fazer essa troca através de um cartão magnético que é doado para o cliente no momento que ele se inscreve no programa. Os ecopontos estão espalhados pelos estados onde a Enel atua, em Goiás, no Rio de Janeiro e no Ceará. Através de programas como esse, as empresas conseguem estimular ações sustentáveis no dia a dia das pessoas. Hoje, eu acho que está cada vez mais claro para as pessoas que não existe jogar fora. A gente está simplesmente jogando num lugar onde a gente não está vendo os resíduos. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer a reciclagem do nosso resíduo, isso é uma prática que depois que a gente começa, a gente não consegue mais voltar atrás. A gente percebe o quanto que é importante cada um de nós colaborarmos com o meio ambiente. A captação de energia por meio de placas solares é uma das alternativas para diminuir os danos ao meio ambiente. Do ponto de vista da engenharia, energia solar é aquela que provém do sol e tem um fim útil. A tecnologia de placas solares é uma tecnologia já antiga na humanidade. Ela derivou da nossa tecnologia de trabalhar com sílica de semicondutores. Então ela é basicamente a mesma tecnologia que a gente usa para fazer chip de computador. Então você trabalha uma camada muito fina de sílica. Quando o fóton de luz incide sobre ela, esse fóton de luz desloca um elétron, e esse elétron em movimento é a corrente elétrica que dá a energia elétrica que você percebe. O consumo dessa energia apresenta benefícios para o meio ambiente. Não emite gases, não possui peças móveis e não faz barulho. No entanto, a produção das placas solares traz sérios impactos ambientais. A fabricação do painel fotovoltaico é um processo energointensivo. Quer dizer, você consome muita energia quando você tem que purificar a rocha de quartzo, areia, até chegar no grau de pureza de um chip de computador para você iniciar o processo de fabricação da célula fotovoltaica. Além disso, a energia solar é cara, porque só pode ser produzida durante o dia e o custo de instalação dos painéis fotovoltaicos é elevado. Isso faz com que o perfil consumidor desse tipo de energia seja restrito. Você tem que estar na sua casa própria, você tem que ter dinheiro para investir e você tem que gastar energia elétrica, porque você não pode vender. Você só pode gerar o que você consome. Então, o mercado de fotovoltaico no Brasil, ele tem um cliente bem específico, que é alguém que quer zerar o seu gasto de energia elétrica. As discussões sobre sustentabilidade estão cada vez mais em pauta na mídia e na política. Mas o que as pessoas têm feito para preservar o meio ambiente? E o que elas ainda podem fazer? Tento economizar na água, lavar a louça, no banheiro, utilizar o menos possível de papel, né? Não jogar lixo no chão, não deixar a torneira aberta sem utilização, reutilizar a água sempre que você puder, separação do lixo, que é muito importante e ninguém faz, é uma coisa muito simples. Eu tenho o costume de não jogar lixo nas ruas, eu não jogo lixo no rio e tudo mais. Tento sempre que é possível fazer seleção do lixo. Ter cuidado na utilização da água, quando está tomando banho, enfim, canudinho, não usar, esse tipo de coisa. Economizar água no banho, na hora de escovar o dente e sempre procurar também reutilizar. Nós devemos salientar que o ideal é o consumo de alimentos orgânicos. Você vai fazer um arroz e vai cozinhar alguns legumes. Você pode aproveitar
a água de cozimento desses legumes para o cozimento do arroz ou do feijão. E reciclagem é uma outra coisa super importante, assim, fortalecer políticas de reciclagem. Não basta que as pessoas saibam a importância de cuidar do meio ambiente e acabem com a cultura do comodismo. É preciso mais, cobrar das empresas e do governo a mesma consciência ambiental. Todos nós somos responsáveis. Como mudar essa cultura? É um desafio. Eu acho que as pesquisas, o poder público, eu acho que você tem que começar a pensar nisso, assim, como é que eu mudo essa cultura? Nós temos que repensar isso, repensar o nosso consumo, a nossa atitude com relação à reciclagem e ao uso racional dos recursos naturais, principalmente a água, que sem a água você não sobrevive, sem a água não há alimento. E, logicamente, a gente tem que fazer a nossa parte de alguma forma. A professora Maristela ressalta a importância de campanhas de conscientização para diminuir os impactos ao meio ambiente. Para ela, isso deve ser feito pelos órgãos do governo, instituições públicas e privadas e pela academia. Devem disseminar cada vez mais a consciência para minimizar esses impactos negativos ao meio ambiente e tentar preservá-lo de uma certa maneira para as futuras gerações. Nas escolas que deveria ser fortalecido um pouco, às vezes é uma coisa meio assim, lixeirinha vermelha, verde, amarela. Isso não é educação ambiental, né? Educação ambiental é você mostrar para as pessoas qual o dano não só para o meio que elas vivem, mas para elas mesmas. Então, cuide do meio ambiente. Junho passou, mas o que fica é a consciência de que devemos fazer mais. Pensando nisso, algumas medidas já estão sendo tomadas para mudar esse cenário. No estado do Rio, 2 leis foram aprovadas para diminuir o consumo de plástico. Uma delas proíbe a distribuição de sacolas plásticas nos supermercados e a outra o uso de canudinhos do mesmo material nos restaurantes, bares e lanchonetes da cidade. Essas propostas obrigam os estabelecimentos a fornecerem opções reutilizáveis ou biodegradáveis. Apesar de representar um avanço, ainda é muito pouco. Exatamente. Todos os dias devemos pensar novas maneiras de sermos sustentáveis. E chegamos ao fim de mais uma edição da BIT Ciência. Você pode conferir mais novidades da BIT nas nossas redes sociais. Os endereços estão aqui na tela. Então é isso. Até a próxima edição da BITS. Tchau!